Eu sou André Bueno, né? As pessoas costumam chamar por aí. Trabalho com bar já há mais ou menos aí uns 16 anos, desde o começo da minha carreira lá atrás. Iniciei minha carreira com a parte de flare, né? As competições lá com malabarismos de garrafa, tal, numa época ali final de 2000, 2002. E desde então tive a oportunidade de viajar por alguns países, competir. Pouco tempo depois eu estava desenvolvendo ali já um trabalho de educação na área de flare. Comecei a trabalhar numa escola, né, que era a antiga Bertones, hoje a Barones Bartenders. É uma das escolas mais tradicionais hoje do país. Ela tem já 23 anos de história. Fui crescendo dentro dessa empresa como treinador. Hoje eu sou proprietário. Eu fiz meu curso lá. Hoje eu sou o proprietário dessa escola. E aí, há 4 anos atrás, mas quase 5 agora, a Diageo bateu na porta lá. A gente estava com um desafio aí de fazer trazer o Diageo Bar Academy para o Brasil, que é um programa de capacitação que a gente tem em vários níveis, que conecta aí desde o nosso projeto social, que é o Learning for Life, até, né, a gerenciamento de bar. E como eu já trabalho com educação há bastante tempo, né, sou reconhecido aí na área como um treinador, né, um formador de bartenders, eu entrei para o projeto. Já são 5 anos, quase 4 para 5 anos, que vem dando muito certo. Hoje a gente tem um Instagram aí com 20 mil seguidores, o nosso site tem todos os níveis do Diageo Bar Academy no Brasil. Nós conseguimos esse ano, né, formar aí como campeão do World Class, que é a nossa competição, né, nacional, uma pessoa vinda do Learning for Life, que é o nosso projeto social. Os bares, a gente tem uma série de ações dando suporte para os bares, mesmo nesse momento pandêmico, né? Então, é um programa muito bonito, quando a gente fala desde da base dele, do Learning for Life, ali onde a gente fala de formação, em Essentials, que é o nosso segundo módulo, onde a gente fala de informação, ou seja, informar as pessoas. Depois nós temos o Advanced, o nome já diz, né? É para bartenders e gerentes ali mais experimentados. Chega em Business of Bars, que é um módulo mais de gestão, e termina a nossa pirâmide ali com o World Class, né? Tanto os World Class Studios quanto a competição. Então é muito bacana que a gente hoje tem, se tem bartender, ou se tem pessoas querendo se tornar bartender, o Diageo Bar Academy aí, o site, sem dúvida alguma, ele tem a ferramenta para qualquer pessoa entrar, se desenvolver, e chegar onde ela almeja aí dentro dessa área. O profissional de bar, né, hoje ele tem muito mais reconhecimento, óbvio que a gente ainda precisa galgar muito mais, o país precisa evoluir, né, uma área ainda que não é regulamentada, então a regulamentação pode ser algo muito positivo a longo prazo. Ainda, né, tem vários projetos aí tramitando para isso. A gente tem desde uma associação de bartenders, tem a Abrazel, tem vários órgãos aí, né, tentando regulamentar a profissão, mas sim, hoje é uma profissão muito mais reconhecida do que no passado, né? Eu que entrei aí em 2002 na área, tive bastante tempo já para ver o quanto esse profissional hoje cresce. E é muito bacana, porque no passado, todo bartender entrava e era assim, eu vou ser bartender e vou, de repente, chegar a ter o meu bar, né? Hoje não, hoje você tem várias possibilidades, né? O cara pode se tornar um consultor, pode vir a trabalhar na indústria como mixologista, pode trabalhar com ensino, como eu faço, pode viver de competições, tem bartenders que vivem, né, viajam o mundo só competindo, mais ampla hoje em dia, muito mais reconhecida, de fato. Então, a equivalência alcoólica, muitas vezes o cliente, né, o consumidor final, acha que, eu vou tomar uma dose de uísque e, aliás, ele desiste, às vezes, de tomar uma boa dose de uísque, pensando, vou tomar uma cerveja. E aí ele toma ali 2, 3 cervejas, por ter um percentual alcoólico mais baixo, ele pensa, 2, 3 cervejas é melhor do que uma dose de uísque. Quando na realidade a gente está falando de álcool, e é muito bacana falar disso. O álcool é álcool, né? A partir do momento que você ingere álcool, não importa se você está tomando um vinho, né, um fermentado ali, uma cerveja. Obviamente, o volume alcoólico da bebida tem sim impacto, né? Você tem um uísque ali que tem uma média de 40%, e uma cerveja uma média de 5%. Mas tem a ver aí com o volume que você ingere. Então, não só o volume, mas também o álcool é álcool. Então, ingerir o álcool, independente de 1 ml, um copo, uma lata, né? Você tá ali colocando álcool no corpo e o processo é o mesmo. Então, a primeira lição aí para o público é álcool é álcool.
essas dietas, essas coisas que a gente vê cada vez mais a galera fazendo, né? Criando, esse é o gin tônica é fit, essa bebida é, né, menos quilocalórica do que outra. Ah, Coquetelaria se estuda tudo, né? E o próprio Diage Bar Academy mesmo, eu me recordo de ter escrito há um tempo atrás um artigo onde a gente fala da diabetes, né? Ou seja, até isso hoje em dia o bartender, o mixologista está pensando, né? Então, em usar um açúcar mais saudável, colocar um produto menos calórico, em levar para o cliente uma melhor opção de consumo. E aí é super legal, porque nós lançamos recentemente um produto, falando já de portfólio de ágil, que foi a Carol One Botanical, que é, né, um destilado de baixo percentual alcoólico do mundo hoje, de buscar por bebidas mais leves mesmo, é o que a gente chama de agora, low ABV. Então, bebi uísque, estou ingerindo álcool. Álcool é álcool. Coloquei uísque no meu coquetel, não importa se eu estou trabalhando ali com 1 ml ou 50 ml, que é uma dose, né, média de dose padrão no Brasil, a gente está colocando álcool, o seu corpo vai entender que é álcool e vai processar. O que acontece é, se eu trabalho uísque em um coquetel, eu provavelmente vou diluir esse uísque em outros ingredientes. Então, a percepção de sabor fica mais leve. Então, o uísque é muito versátil. Então, hoje, do highball, que a gente trabalha aí, né, em Johnny Walker bastante, até mesmo um whisky sour ou um old fashioned, você vai ter álcool, ponto. A questão é essa, o quanto eu vou sentir de álcool. Então, muitas vezes as pessoas acabam se enganando, né? Tomam um coquetel mais fraquinho, né? Quando a gente fala de percepção alcoólica e acha que, beleza, fica melhor, fica pior. Você está falando de sabor e de álcool, são duas coisas distintas. É muito importante fixar isso. Tomou uma dose de whisky, independente se você está tomando um single malt ou se você está tomando um blended Scotch whisky ali, um bourbon americano, né? Uma média hoje de graduação alcoólica de whisky, óbvio, isso varia bastante, mas a média nacional, a maior parte das marcas está ali na casa dos 40%. Então, você está tomando, se você tomar ele num old fashioned, por exemplo, você vai ter certa diluição porque você tem outros ingredientes. Se você tomar ele puro, você vai, né, on the rocks ali, ou mesmo cowboy, como a gente costuma dizer, você vai ter o mesmo percentual alcoólico. Então, não se enganem. A equivalência alcoólica, né, nesse caso, ela vai ser comparada, por exemplo, com uma taça de vinho, dependendo do coquetel, com algumas, né, uma ou mais latas de cerveja, mas é álcool. Então, é muito importante fixar. Tomei uísque, é o uísque, não importa como, puro, em coquetéis. Então, o jeito que mais te agrada é o principal. Mas ingeriu, não tem essa de equivalência. Você está tomando álcool e aí depende do que você está comparando. Verdade, existe uma cultura também de que toda bebida, né? Essa bebida ela é mais versátil do que outra. Existem categorias que são mais versáteis, né, em termos de coquetelaria. Mas assim, a Scotch Whisky é tão versátil quanto. O que acontece é muito do que a gente tem de coquetelaria clássica acaba sendo uma coquetelaria mais fundamentada ali, principalmente no Brasil, no estilo norte-americano. Então, a gente tem um Old Fashion, a gente tem um Whisky Sour, alguns coquetéis que vêm de origem norte-americana. Então, é muito mais comum que nessas traduções, nessas adaptações, a gente encontre, né, o Bourbon, a gente encontre, às vezes, um Rye Whisky, que no Brasil a gente tem pouquíssima. Aí vem a mágica do Scotch. Scotch é muito versátil, tem muitos coquetéis com Scotch, por exemplo, todo mundo conhece o Manhattan, né, um clássico. Mas poucas pessoas se atrevem muitas vezes ou sequer sabem que quando você toma praticamente um Manhattan ali com um Scotch, você tem um Rob Roy, né? Eu acho hoje, aí uma opinião pessoal, mas sei que vários bartenders, né, têm a mesma, que é uma categoria tão versátil, mas tão versátil, primeiro pela variedade de marcas que a gente tem no mercado, segundo pela possibilidade de sabores que existem, porque são muitas marcas, e de estilos, né? Se você pegar desde um single malt, um blended malt como o Green Label, aí você chega num blended Scotch Whisky, você tem valores, né, de investimento variados. Você pode falar desde um whisky mais de entrada, popular, um Bell's, um White Horse, até mesmo chegando ali, né, num Blue Label, se você for falar de um blended. Então, tem mercado para todo tipo de consumidor aí. Está na realidade na moda, a gente vê um crescimento aí nos últimos anos e não acho que vá, de fato, parar. Acho que o whisky, é o que eu falei, é muito versátil, muito mesmo. Então, se o bartender olhar para o whisky, né, com um pouco mais de, poxa, peraí, além de clássicos, eu tenho muitas possibilidades dentro de autorais, que é assim,
eu não vou comprar um Blue Label, por exemplo, né? E vou misturar isso num coquetel. Eu acho engraçado, porque, poxa, é como se a bebida já fosse... sim, é perfeito, Blue Label é magnífico, não é qualquer whisky que se equivale ali, ou que pode se dizer, né? Blue Label é a joia da coroa de Johnny Walker, assim. Então, é fantástico, sim. Puro vai ficar bom? Vai. Com água vai ficar bom? Vai. Com gelo vai ficar bom? Vai. E num coquetel? Cara, pode ser ainda melhor, depende do sabor que te agrada. Então, assim, é muito versátil. No passado, a gente tinha aquela visão, né, de que para tomar uísque eu tinha que ser, né, eu tenho que ser um cara extremamente bem-sucedido, empresário de sucesso, fumar charuto numa ocasião especial. Acho que isso acabou, né? Hoje a gente vê, já vi vários comentários, eu estava no sábado agora fazendo até uma masterclass e me recordo de uma mulher na sessão falar, poxa, toda vez que eu falo que eu tomo uísque, as pessoas ainda acham estranho, né? Então ainda tem um pouco disso, parece que é bebida de homem, esquece, sabe? É uma categoria muito versátil. Norte e Nordeste do Brasil é o lugar que a gente tem maior consumo de uísque hoje no país. E lá é muito forte essa possibilidade. Não só lá, no Brasil inteiro está crescendo. Uísque lá no Nordeste, mesmo num lugar quente, mostra o quão versátil é. Porque tem gente que pensa assim, o uísque, poxa, um dia frio, lareira, um charuto, pé para cima, copo na mão. Gente, o cara mentaliza ali uma cena, né? E, cara, aí você vai para o Nordeste, Recife, que você só tem calor e mormaço, né? Então, imagina ali, você vai tomar um uísque com o quê? Com uma água de coco, e funciona. E conhecendo bem o seu whisky, você pode fazer de diversas formas, sabe? Tanto ele já com a água de coco, o gelo da água de coco, como você mencionou. Nós trabalhamos por um bom período um highball que envolvia a tônica, que vai trazer aquele toque, né, carbonatado, e a água de coco também, com Black Label, que é bem interessante, uma receita super fácil. Eu sei, você sabe que esses dias atrás eu estava conversando com uma galera de Recife, eu falei assim, se é uma invenção 100% brasileira, eu não sei, mas se você parar para pensar que lá é o ingrediente que a gente tem surgido de lá, eu acho que sim, sentido, faz muito sentido. Dúvidas, se a gente parar para analisar hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem, né, o Caledônia, que é um bar aí especializado em uísque, uma loja de uísque, né, que tem a parte de bar com coquetelaria focada em uísque, serve-se outros coquetéis também, mas focado em uísque. Aí nós temos um site, né, que é o blog do Maurício Porto ali falando sobre o uísque, que todo mundo já conhece, que é uma referência hoje no assunto. Aí você tem as marcas, toda a grande indústria, né? Quando a gente fala de Diageo e várias outras marcas grandes, que tem um portfólio extenso e que vem explorando a bebida. Os bartenders vêm conhecendo cada vez mais. Eu acredito que sim, nós vamos ter uma presença maior do whisky. Exatamente, é um momento que agora os bares querem faturar mais, né? Todo mundo está precisando faturar. E dentro da categoria de whisky, você tem essa possibilidade, às vezes, mais fácil do que com outros produtos, porque o público identifica um whisky e sabe qual é o valor dele. Então, ele entende quando ele está pagando por uma oportunidade ali, uma experiência diferente no bar também. Então, acho que tem muita possibilidade para o whisky pela versatilidade e variedade de marcas que a gente tem. E eu acho que no whisky, esse degrau aí é muito pessoal, que eu vou dizer agora, né? É ainda maior, porque você fala whisky, já existe uma cultura de que é uma bebida cara, já existe uma cultura de que se não pode misturar, já existe uma cultura de que o bom é o americano ou o escocês, né? Um pouco até de preconceito com whiskies de outras regiões também. Então, ao meu ver, o whisky nacional ainda tem muito para galgar, assim, para se solidificar como categoria, mas é uma possibilidade a longo prazo, né? Não sei se agora é. O bartender, obviamente, né? Quanto idade não é qualidade, mas idade remete a preço, né? Infelizmente ou felizmente, a gente tem que entender, né? Você pega, eu sempre falo que idade não é qualidade, é super importante porque você tem na própria família Johnny Walker, Black Label, um whisky 12 anos, um whisky com idade definida, com um valor venal X. E aí você vai lá para Blue Label, né? Vamos descer um pouco, vai para o Gold Label, né? Você tem o Gold ali, que é um rótulo sem idade, que costuma ser vendido mais caro. Então, isso prova que, idade não é necessariamente o que remete à qualidade.
né? Tanto que as pessoas falam, prefiro black, prefiro gold. Então, é paladar. O primeiro ponto é, tanto o bartender quanto o público entender o whisky. E aí, quando a gente fala disso na coquetelaria, o bartender entendendo o whisky, ele vai saber transpor esses sabores e também esse valor para o copo dele, né? Para o coquetel dele. E o público, obviamente, quando você vai num bar e olha ali um coquetel com gold ou um coquetel com red, você entende que o gold é mais caro, Sim, teoricamente essa experiência vai ser diferente vai e ser paga por diferente. ela. Então, acho que esse lance da idade, sim, vai influenciar no mercado, ajuda a limitar o mercado, a classificar o mercado, mas depende muito também do consumidor que está, do bar, do consumidor, de quanto o público conhece de whisky. Tem bastante coisa, né? A própria Uhum. Johnny Walker, a nossa principal marca, é a marca mais forte que a gente tem. Nosso portfólio de whisky, né, é muito grande. A gente tem whisky para todo tipo de público hoje, para todo tipo de pessoa que, independente do valor que você pense em gastar ali, a gente tem. Isso é inquestionável, é um dos maiores portfólios, né, do Brasil aí, quando a gente fala em grandes marcas e whisky. E tem muita campanha rolando. Para cada marca, a gente tem uma campanha, obviamente atingindo o público-alvo delas ali. Nós vamos falar de Johnny Walker, né? A própria Johnny Walker agora completou 200 anos, Sim. então a gente tem muita coisa acontecendo. E a Johnny Walker vem falando muito, né, de popularizar o whisky, de sair desse conceito, de se reinventar, né? O desafio de Johnny Walker é quais são os próximos 200 anos, né? Então é fundamental pensar assim, o que que a gente vai fazer daqui para frente? E esse é o grande lance, educar o consumidor, falar sobre isso. Vai ter muita coisa ainda que a galera vai ser impactada aí, desde o whisky em coquetelaria até novos rótulos, É, mostrar que assim o uísque é para todos, isso. né? Independente de gênero, de poder aquisitivo, de como eu vou tomar, isso é super importante. E mostrar que dentro do que a gente chama e define como whisky, tem muita coisa legal. Então, se você está acostumado com Red Label, cara, você pode tomar seu Red Label puro? Sim, pode. Você pode tomar seu Red Label em um coquetel? Sim. Na página de Johnny Walker mesmo, a gente, até comigo, diga-se de passagem, a gente fez um Citrus Highball, um coquetel que é extremamente fácil. O momento que a gente está num dia quente, assim, cara, limão, uísque e refrigerante. Mais fácil que isso não tem, sabe? Em casa, ingredientes do mercado ali que você acha em qualquer lugar. Experimentem. O desafio que eu faço para quem tiver, né, aí da audiência acompanhando a gente é experimentem que vocês vão se surpreender. O whisky fica muito legal também como digestivo, né? Então, Uhum. assim, jantou, tal, quer ter um momento de relaxar ali, bacana, né? A gente muitas vezes associa bebida digestiva a licor, né? Aquela coisa mais adocicada. Mas, Sim. cara, uma boa dose de whisky funciona super bem. Então, por exemplo, um Gold 18, né? Ou então o próprio Gold normal, ou um Blue, com um chocolate ali meio amargo, após uma refeição, então você jantou ali, né, uma massa, algo mais uma carne, de repente, quer né, no final ali, uma dose ali bem, né, ou gelada, ou, né, na temperatura ambiente, aí é do jeito que mais te agrada, quanto mais amargo for o chocolate, melhor vai ser. Forma, para quem quer ir no whisky mais clássico, fica aí. Tô num dia de sol, quero piscina, quero uma coisa mais leve, mais descontraída. Citrus Highball, limão, whisky e refrigerante de limão para dar o gás ali, vai funcionar bacana. Quero uma coisa um pouco mais complexa, quero, né, eu sou um pouco mais expert aí em coquetelaria, quero brincar um pouco mais. Um whisky sour, você vai ter um coquetel cítrico, você vai ter textura, né? Clara de ovo, você pode usar ou não. Você vai ter ali sabor, né? Tipo, doce cítrico bem legal. Quer brincar um pouco mais em sour? Você pode ir para o Gold Label, trocar o limão por suco de maçã. Você vai ter um Golden Apple, que é um coquetel que a gente fala bastante com Johnny Walker Gold, que é bem interessante. E se quiser ir mais além ainda, aí eu desafio quem estiver ouvindo aí a fazer um New York Sour, né? Pega esse mesmo sour clássico e traz ali um top de vinho por cima. Cara, fica fantástico. Você tem camadas, você tem sabores. Assim, isso é beabá do whisky para quem quer ter experiências com a mesma receita. E na linha do sour também fica mais uma dica, que é o penicillim também, que é o whisky, limão, mel, super fácil de se preparar para todo tipo de Delícia. paladar.
Dá para fazer uma série de... Tem uma receita, até no sábado mesmo eu estava conversando com o pessoal e indiquei que ela é clássica, ela é antiga, às vezes as pessoas desmerecem essa receita. Não sei se você já ouviu falar de Godfather e amaretto. Aquele amaretto pode Amaretto é ser, uma né, delícia. urso que a gente encontra aqui, licor de amêndoa. Sim. Baixo aquele copo on the rocks, Sim. 2 partes de whisky, então 50 ml ali, né? E 25 ml de licor de amêndoa, de amaretto. Já é uma boa proporção para começar. Ah, quero uma coisa um pouco mais leve, sentir que está muito whisky ainda, põe um pouquinho mais de amaretto, vai brincando nessas proporções. Mas é uma receita que pós-refeição, nossa, você não precisa de mais nada, assim, sabe? Senta ali tranquilo, vendo o teu esporte, vendo, né, um jornal, enfim, com um Godfather na mão, que vai ser uma experiência boa. Exato, whisky é anytime, mas esse Godfather eu recomendo sempre para depois. Ele é mais relaxante, aquela pegada mais adocicada, aquela, né, mais doce. Eu sempre falo que, para mim, né, quando eu comecei a trabalhar com bar, tem algumas bebidas que têm uma ligação afetiva muito grande. O licor de amêndoa, para mim, é o licor que minha tia usava no bolo. Sim. Né? Aquele aroma me remete a bolo. Então, quando você pega um whisky com toda a nota que ele tem, e esse toque de amêndoa que vem ali do licor, levemente doce, primeiro, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco dos nossos rótulos, do Diageo Bar Academy, que é o nosso portal hoje, então já fica a indicação ainda para o pessoal. Digita aí diageobaracademy.com, dá uma entrada lá na parte de treinamentos, a gente fala sobre bebida, seja leigo ou profissional, você vai encontrar nesse site alguma coisa bacana para estudar ali. Dá para descarregar, tem uma aba lá, vou dar um spoiler aqui para o pessoal, para quem gosta de whisky, que a gente tem o Black Book, né? O Black Book, que é um livro inspirado ali de receitas de Johnny Walker Black. É um PDF descarregável, super legal. Quer fazer um quiz para ver quanto você sabe de whisky? Vai lá na aba de treinamentos, lá tem um quiz chamado Servindo Destilados, bem legal também. Então, assim, a dica que eu dou é aproveitem essas ferramentas, a gente está num momento onde o EAD vem crescendo, né? Então, leigo ou profissional, acesse o site que vocês vão gostar, não tenho dúvida disso. Aproveita também, conecta com a gente no Debar. Debar é nosso site de venda direta, então, para quem gosta desses, né, copos que a Johnny Walker faz, essas coisas lá no Debar você consegue acessar. E, gente, estamos daí, né? Se você procurar na internet lá, meu Instagram é @dba, de Diageo Bar Academy, _André. Eu sempre respondo todo mundo que manda dúvida, pergunta, é só mandar lá, interagir com a gente. E estamos daqui, página de Johnny Walker, tem muita frente para a gente fazer contato. Só procurar a gente que a gente está daqui.